Olá, pessoal! Então, agora nós vamos continuar a nossa aula sobre gametogênese, só que agora a parte 2, a parte mais difícil, que é a parte da oogênese, tá? Mas não é tão difícil assim. Vamos lá. Então, a oogênese, também chamada de ovogênese, ela é o desenvolvimento da oogônia até o estágio de oosto, tá? Então, a oogônia, quem é a oogônia? Você se lembra das células primordiais germinativas que apareceram lá na espermatogênese? Então, as células primordiais germinativas, elas vão estar presentes no organismo até a quarta semana do desenvolvimento embrionário e elas vão ser diferenciadas ou em espermatogônia, para dar origem aos espermatozoides nos machos, ou em oogônia, para dar origem aos oócitos na fêmea, tá? Então, aqui é o caso da oogônia, tá? Então, a oogônia se desenvolve até o ócito, aonde a gente vai posteriormente estar apto à fertilização, tá? Beleza. Oogênese é o processo de maturação das oogônias em ócitos. A oogênese, como eu falei para vocês, ela começa na vida fetal. Então, a gente vai ter mitose de células germinativas primordiais até chegar ao estágio de oogônia. No nascimento, essas células já entraram em meiose e encontram-se em diplóteno da prófase 1. O que acontece? As meninas, as fêmeas, elas nascem com oócitos primários. Vocês lembram que os machos nascem com espermatogônias? Por quê? Porque essas espermatogônias elas podem continuar se dividindo e dando origem a novas espermatogônias ou espermatogônias que vão se diferenciar até espermatozoides, tá? Então aquilo está sempre se renovando, sempre multiplicando, porque existe ainda a mitose ali. No caso das fêmeas, não. As fêmeas já nascem com os oócitos primários, tá? Então, as oogônias elas vão estar presentes também, assim como as células germinativas primordiais, somente durante o desenvolvimento embrionário. Depois elas se transformam em ócito primário e não se multiplicam mais. Por isso que as mulheres nascem com um número finito já de oócitos, tá? Não tem aquela renovação como acontece com os espermatozoides, tá? Então, ao nascimento, as células reprodutoras femininas já entraram em meiose e encontram-se em diplóteno da prófase 1, tá? Uma fase dentro da meiose 1. Relembrando a meiose 1, tá? Porque a gente não fez isso na espermatogênese. A meiose 1, então, ela é composta da prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Além disso, a prófase, ela tem fases dentro da prófase, tá? Então, fases dentro das fases. Aonde a gente pode dividir a prófase em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O que acontece? Aquela oogônia se transforma em ócito. Por quê? Porque ela começou já a entrar em meiose. Só que ela entra em meiose, comecinho da meiose, prófase, passa por leptóteno, zigóteno, paquíteno e para aqui, diplóteno. Parou. Então, as meninas, as fêmeas, nascem com todas as suas células germinativas paradas nesta fase aqui, que eu vou colocar em verde. Tá? Diplóteno. Beleza? Meiose 1. Eu já tinha colocado a marcação ali, mas o meu ficou melhor. Tá? Então, como é que a gente chama esta célula que está parada aqui? Ócito primário. Tá? Então, beleza. Então, o ócito 1, o ócito primário, é um ócito que parou em diplóteno da prófase 1 no nascimento, tá? E fica parado ali, fica parado em prófase 1 até a puberdade, tá? Chegou a puberdade,
no momento do pico pré-ovulatório de LH principalmente, o ócito retoma a meiose até o estágio de metáfase 2, porque não bastando ele ter ficado parado até metáfase 1, ele depois é recrutado na puberdade por causa da onda de diversos hormônios, tá? E destacando o LH. E ele vai se desenvolver, vocês acham que ele vai terminar a meiose? Não vai. Ele fica parado em metáfase 2, esperando o espermatozoide. Então, ele só vai completar a meiose depois da fertilização, tá? Então, ele fica em metáfase 2. E é oocitado, ovulado, em metáfase 2. O que eu fiz aqui? Tá? Então, para relembrar vocês aqui, ó, esse slide, aonde a gente tem uma primeira parada no ciclo celular do ócito primário, que acontece dentro do útero da mãe, tá? Então, a menina nasce com todas as suas células gaméticas paradas em prófase 1. Vem a puberdade. Um grupo de células é recrutado para seguir no ciclo celular. A maioria fica parado, tá? Segue o prófase 1. Cada mês, um grupo de células, um grupo de folículos, na verdade, é recrutado, mas somente um que vai acabar se desenvolvendo, que vai ser o folículo dominante, que vai se desenvolver e vai oocitar ou ovular, tá? Então, ele vai se desenvolver até a segunda parada, no ócito secundário, tá? Só vai completar as fases aqui depois da fertilização, tá? Beleza? Então, isso eu já falei. E a ovulação, ou ocitação, que é aquele momento em que o ócito sai do folículo e vai em direção às tubas uterinas, e é lá que acontece a fertilização, tá? Só vai acontecer quando o ócito vai estar em estágio de metáfase 2, tá? Ele fica parado em metáfase 2. Somente depois da fecundação a meiose é finalizada. E somente depois que a meiose é finalizada, essa célula é chamada de óvulo. Muito mencionado este nome para se referir ao gameta feminino, tá? Então, às vezes, no senso comum, eu vejo muitos médicos comentando com os pacientes e chamando essa célula de óvulo, tá? Então, a gente vai coletar teus óvulos, eles falam para paciente. Mas o termo correto científico não é esse, tá? O termo correto é o ócito, porque ele ainda não completou a meiose. Então, ele só vai completar a meiose depois que ele for fertilizado, e aí sim ele é chamado de óvulo, tá? Então, é importante vocês se darem por conta desses termos, tá? Porque a gente aqui tá falando de ciência, a gente não tá falando de senso comum, tá? Então, mostrando para vocês a estrutura do ócito, tá? Então, ele tem essa estrutura com vários nomes que eu vou falar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um desenho desse ócito, tá? A gente tem o nucleolo, o núcleo, citoplasma. A gente tem uma estrutura gelatinosa aqui, tá? Composta de glicoproteínas, chamada de zona pelúcida, tá? E a gente tem as células do cúmulos aqui no entorno, tá? Aonde as células mais próximas do ócito vão ser chamadas de corona radiata. Bom, o que eu tenho para falar para vocês? A célula, o ócito mesmo, o gameta, o ócito, ele é essa partezinha que vem até aqui, tá? De rosinha. Até aqui assim, tá? Esse limite aqui, ó, que eu tô marcando de roxo, isso aqui é o ócito, tá? O que acontece? Esse ócito, ele tem essa proteção, que é a zona pelúcida, tá? Que eu vou colocar em outra cor aqui, que eu vou colocar em amarelo, tá? A zona pelúcida que é aqui na volta. É como se fosse uma bolinha protegendo uma outra bola que tá dentro, tá? Existe um espaço
entre o ósseo e a zona pelúcida, tá? Que é o espaço que a gente chama de espaço perivitelínico, tá? Então, não é a zona pelúcida, ela não fica grudada já na membrana do ósseo. Existe um espacinho ali, tá? Isso é importante de você saber. O que acontece? Essa célula é muito grande, é a maior célula do corpo humano e a maior célula do corpo de diversas outras espécies, tá? Vocês vejam pela comparação com as células do cúmulo, que são células de um tamanho mais convencional, tá? Então aqui estou marcando em amarelo também. Essas células são as células do cúmulo. O que acontece? Quando a célula ela tá durante a meiose, essa célula é uma célula que ela não tem muita expressão gênica, tá? É uma célula que ela não tem muita expressão gênica, ela não tem muita atividade, tá? Porque ela fica ali parada, o material gênico dela tá todo condensado para conseguir fazer, então, seguir a meiose. Então, por isso, essas células do cúmulo, que são essas células que ficam no entorno, no organismo, elas estão dentro dos folículos. Essas células são muito importantes para dar suporte nutricional, transcrição, sabe? Elas são diversas outras moléculas, elas são células importantes, por isso que elas precisam estar muito próximas ao ósseo, tá? Então, depois a gente vai falar um pouco mais do papel delas. Só para vocês saberem, tá? Então, a gente chama de células do cúmulo, essa célula no geral. Olha aqui, ó, a fotografia do folículo. As células do folículo, tá? Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre foliculogênese. As células do cúmulo, a corona radiata, que são as células que estão mais próximas da zona pelúcida. A zona pelúcida, aqui. Esse espaço é o espaço perivitelínico. E aqui o ósseo, que está um ósseo primário, tá? Porque foi coletado no folículo primário. Aqui a gente vê essa nomenclatura aqui, cúmulos zoóforos, que eu já apaguei, ó, passei por cima. Cúmulos zoóforos. O que é o complexo cúmulos zoóforos? É a junção do ósseo mais as células do cúmulo, tá? Então, quando a gente faz essa coleta no folículo, geralmente vem todo mundo junto, então a gente chama de complexo cúmulos ósseos, tá? Óforos. Complexo cúmulos óforos, tá? Bom, então, os oócitos, eles são produzidos dentro de folículos que são presentes nos ovários, tá? Então, cada folículo possui um oócito, tá? Então, conforme o folículo se desenvolve, o oócito também se desenvolve, tá? Os dois processos, eles acontecem de forma concomitante, beleza? O processo de crescimento dos folículos é chamado de foliculogênese. E a oogênese e a foliculogênese acontecem juntos, como eu comentei já para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, uma representação de um ovário, tá? E aí eu vou colocar aqui em verdinho, ó. Onde é que estão os folículos? A gente tem um folículo aqui, ó, mais avançado. A gente tem um outro folículo aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. A gente tem outros folículos menores, que ainda não estão no mesmo estágio. Por quê? Porque o que acontece? Cada mês, um grupo de folículos é recrutado para seguir no ciclo celular, tá? No caso, o ósseo vai seguir no ciclo celular. O folículo segue avançando e o ósseo acompanha fazendo a meiose. Desse grupo de folículos, geralmente é somente um que vai ser recrutado para ser o folículo dominante. Esse folículo dominante, então, ele vai se sobrepor aos demais, os demais vão regredir e ele vai, então, fazer a ocitação, a ovulação, tá? Essa ovulação, então, consiste na saída do ósseo de dentro desse folículo. E quando ele sai, ele mais ou menos assim, praticamente ele vai cair na cavidade abdominal, tá? Até por isso, às vezes, as mulheres relatam até uma dorzinha, assim, no momento da ovulação. No momento não, né? Imagina, é um líquido saindo pra cavidade abdominal, então dá um desconforto às vezes, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem aqui, olha aqui, ó, representado, vou colocar em azul, as fímbrias
que estão na ponta das tubas uterinas, tá? Então, essas fímbrias, elas vão estar ali prestes, só esperando para coletar esse ócito que sai, porque não é uma coisa grudada, o ovário e as fímbrias, tá? Não é uma coisa que sai assim e já entra na outra. Sai para a cavidade abdominal, a fímbria tem que captar. Capta o ócito e ele vai ficar ali nas tubas, ele vai andando bem devagarinho, esperando chegar o espermatozoide ali, tá? A fertilização acontece na tuba, beleza? Então tá. Aqui a gente ainda tem uma representação do corpo lúteo, que a gente vai comentar mais pra frente, tá? E aqui a gente tem um corte histológico, onde a gente consegue ver bem certinho um folículo. Tudo isso aqui, ó, célula do cúmulo, célula do cúmulo, célula do cúmulo, célula do cúmulo, que fica aqui no folículo, tá? E esta célula gigante que se destaca das demais é o nosso ócito, ok? É realmente muito grande. Sobre a foliculogênese. Então, é um processo de transformação dos folículos primários, tá? Porque os folículos também vão evoluindo e mudando sua nomenclatura. Folículos primários formados na vida fetal. Folículo primário contém o ócito primário, tá? Então, eles vão se desenvolver, vão se transformar até folículos pré-ovulatórios, que só vão aparecer depois da puberdade. Porque na puberdade, uma onda de hormônios vem recrutar esses folículos primários para começarem a se desenvolver. Então, acontecem algumas transformações celulares e moleculares, tanto do ócito quanto das células foliculares. E essas células foliculares, a gente pode dividir elas em células da teca e células da granulosa, sendo células da teca as que vão estar mais no entorno do folículo e as da granulosa vão estar mais próximas ao ócito. Só para vocês terem aqui uma ideia de nomenclatura de célula folicular, tá? Não que seja assim muito importante agora. Mas só para a gente conhecer a estrutura do folículo, tá? Claro que conforme o folículo evolui, a gente vai ter a mudança assim, de algumas morfologias. Mas a gente tem as células da teca externa, tá? Que ficam mais externos ao folículo. As células da teca interna e as células da granulosa, que são essas todas aqui, tudo isso aqui é célula da granulosa. Ai, tá, peraí. Célula granulosa. E esta célula gigantesca que nós temos aqui é o ócito. Sobre regulação hormonal, tá? Então, só para a gente conseguir ter uma ideia assim, do que acontece conforme o desenvolvimento dos folículos, tá? Então, a gente tem aqui o recrutamento dos folículos, ele vai se desenvolvendo, ele aumenta de tamanho, tá? Então, a gente tem um ciclo hormonal de mais ou menos 28 dias aqui acontecendo, tá? Aonde nós temos o primeiro hormônio que sai, vamos dizer assim, do seu nível basal, seria aqui o FSH, tá? Vai ter um aumentinho dos níveis hormonais, onde já começou, então, o recrutamento dos folículos a se desenvolverem. O FSH, então, é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o crescimento folicular, a proliferação e a diferenciação das células da granulosa, tá? E também a formação do antro, que eu não tinha comentado para vocês antes, mas o que é o antro? O antro é uma região dentro do folículo onde a gente vai ter um conteúdo líquido, tá? Então, essas células da granulosa, elas têm essa função também, de ficar secretando líquido, e aí, no início, no folículo primordial, a gente tem o ócito e as células foliculares todas bem juntinhas a ele. Conforme o folículo vai aumentando, essas células elas se multiplicam e elas vão secretando líquido. Então começa a formar regiões sem célula, só com um líquidozinho dentro, tá? Então isso é o antro.
Depois a gente tem um pico um pouquinho antes do momento da ocitação, que é um pico de estrogênio, tá? Então é produzido pelas células foliculares, o estrogênio, tá? Células foliculares que produzem esse hormônio. E possui ação sinérgica ao FSH e ao LH. O LH é o hormônio que é produzido assim quase na hora da ocitação, tá? É o que diz assim, ovula. Eu gosto de chamar de ocita, mas eu sei que é mais comum a gente ouvir ovular, tá? Então, vou falar as duas coisas. Tá? Então, é o LH, que estimula a ovulação, a luteinização das células da granulosa e das células da teca. O que é a luteinização? É a transformação daquelas células foliculares em células que a partir de agora vão produzir um hormônio. Então, ela vai ter essa função também de glândula, tá? Beleza, então depois que é o ocitado, vocês imaginem que estava dentro de um folículo fechado, tá? O ócito aqui. Aí abre, sai. O que faz com essas células que ficaram aqui? Elas vão ficar expostas e vão começar a secretar um hormônio. Estimulados pelo LH, elas vão começar a ter essa função, tá? E esse hormônio que elas vão produzir é um hormônio chamado progesterona. Por que vai produzir progesterona? Porque no início do desenvolvimento embrionário, a gente ainda não tem a formação dos anexos embrionários que vão depois produzir esse hormônio progesterona, tá? Então, a progesterona, ela serve para manter o endométrio do útero, tá? Que é aquela região interna do útero, bem vascularizado para receber o embrião, tá? Então, com isso, a gente consegue manter essa gestação, beleza? Nas primeiras semanas, quem é responsável por essa manutenção, pelo menos pela produção de progesterona, que é responsável pela manutenção da gestação, é essas células luteinizadas, que são formadas depois que o folículo é aberto. Tá? Então, progesterona. Preparação e manutenção da gestação e ação imunossupressora. Agora a gente vai falar melhor sobre isto. Essa figura aqui eu gosto muito, porque ela mostra tudo que acontece durante esses dias, tá? Então aqui a gente vai do dia 1 até mais ou menos o dia 30. Porque eu não comentei pra vocês isso aqui. Eu tava falando a manutenção da gestação, supondo que a coisa acontecesse, fertilizasse, né, o ócito, mas na maioria das vezes não fertiliza. E o que acontece com aquele conteúdo de progesterona? Vê que não tem fertilização, a progesterona cai e com isso esse endométrio que estava super vascularizado, ele não precisa se manter vascularizado, então tem que renovar para o próximo mês e acontecer a menstruação. Tá? Bueno. Vamos começar pelo ciclo ovariano, tá? Então o crescimento do folículo, acontece esse crescimento do folículo, tá? É recrutado. Desde o primeiro dia da menstruação já começou um novo recrutamento de folículos, tá? Então, vejam aqui que eu comentei para vocês o ócito, as células da granulosa bem juntinhas a ele, ó. E aí elas vão começar a se multiplicar e vão começar a produzir o líquido folicular. Aqui, ó, se multiplica, tem mais célula e elas começam a produzir o líquido folicular. Com isso vai formar aqui, ó, uma regiãozinha com líquido. E aí vai crescendo mais e mais e mais, daqui a pouco já tá um super antro. Por que é importante? Porque daí, quanto mais líquido tem, é que nem balão, mais fácil também de explodir, liberar aquele conteúdo interno dele, tá? Que dentre, além do líquido, a gente tem a célula gamética feminina, tá? Aqui tem uma variação de temperatura do corpo feminino, que não é importante, tá? Os hormônios hipofisários que eu já falei pra vocês, que é o LH e o FSH, os hormônios ovarianos, que é o estradiol e a progesterona, tá? Então, a função, a importância deles, principalmente do LH no momento da ovulação, tá? Aconteceu a ovulação, beleza, abriu o folículo, ó, saiu fora o ócito, foi lá para as trompas. Esse conteúdo de células aqui de dentro do folículo vai se transformar, então, numa nova glândula,
uma célula glandular, a gente pode dizer, que é chamado de corpo lúteo, tá? Que pena que a gente não tenha as aulas práticas para mostrar para vocês o corpo lúteo, é tão fácil de ver. Quando a gente puder, a gente vai fazer uma prática, eu vou mostrar para vocês o corpo lúteo nos ovários bovinos e suínos que a gente consegue coletar, tá? Nos frigoríficos. E aí, o corpo lúteo faz com que... Isso aqui, ó, pessoal, é a camada interna do útero, tá? Então tá super vascularizado. Vocês se lembram que depois que o embrião chegar aqui, quando ele chegar no útero, ele vai ter que implantar nessa região. Então tem que estar bem vascularizado para receber esse embriãozinho, tá? Se teve fertilização, a progesterona se mantém aqui, ó, até serem desenvolvidos os anexos embrionários que vão começar a produzir progesterona. Enquanto isso, quem produz é o nosso querido corpo lúteo. Só que não aconteceu a fertilização. Não teve espermatozoide nenhum ali. Então, esse corpo lúteo vai regredir até o corpo albicans, que é uma cicatrizinha. Então, cada oócito que é oocitado, ele acaba voltando a corpo albicans. E a gente consegue ver isso também nos ovários, quando a gente coleta dos frigoríficos, tá? Várias cicatrizinhas, tá? Porque aí tem vários de vários meses, então umas estão mais adiantadas, outras estão menos adiantadas. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu naquele mês, qual foi o folículo que se desenvolveu naquele mês, tá? E aqui também a trajetória do ócito. Aqui ele tá no ovário, depois ele vai para as trompas, ó, ficando nas trompas. E quando não aconteceu nenhuma fertilização, ele sai fora junto com a menstruação, tá? Aqui a gente tem, então, os estágios da foliculogênese, tá? A gente tem aqui o folículo primordial, os folículos primordiais, tá? Que só acontecem durante a vida fetal. A gente tem aqui os folículos primários e as meninas nascem com folículos primários, as meninas e as fêmeas no geral, tá? Então, o número que as meninas nascem de folículos primários, esse é o número de gametas que ela vai ter, tá? Então, por isso que é mais preocupante as mulheres terem filhos mais tarde do que os homens, porque os homens estão sempre renovando as suas células espermáticas. As mulheres, elas têm aquela célula ali desde que elas nasceram. Então, se a mulher tem 30 anos, a célula tem 30 anos. Se a mulher tem 45 anos, as células também, tá? Então, bom, isso é conteúdo, assunto para outra aula, tá? Isso a gente comenta depois em manipulação de gametas e embriões. Depois a gente tem os folículos secundários, tá? E essas células começaram a se dividir e secretar o líquido. Aí então a gente tem o folículo pré-antral. Por quê? Porque ele já começou a formar uns antros, ó. Só que ele ainda não se juntou. Aí quando ele se junta, é que a gente chama de folículo antral, ó. Aqui o folículo antral. Meiose 2, tá o ócito, tá? Só que ele tem que crescer. Quando ele fica bem grande, é que a gente já chama ele de folículo de Graft ou pré-ovulatório ou antral, tá? Na verdade, esse aqui também é antral. Só que esse aqui é um antral menorzinho. E esse aqui é o folículo antral que está prestes a ovular. Beleza. Teve o pico de LH, ovulou. Tá? Ou oocitou. O ócito vai lá se embora para as trompas. E essas células aqui ficaram expostas, ó. Então, essas células expostas, elas vão se transformar num corpo lúteo. Aqui ele está em desenvolvimento, aqui a gente tem o corpo lúteo formado, secretando o quê? Progesterona. Beleza. Vai secretar progesterona até o embrião conseguir produzir a sua própria progesterona ou até perceber que não teve fertilização. Então, não teve fertilização, a gente não precisa mais de progesterona, os níveis caem. E esse corpo lúteo vai regredir até corpo albicans, tá? Que é essa cicatrizinha aqui que vai ficar branquinha e vai regredir até sair fora, tá? Olha aqui a foto
tão bonitinho do corpo lúteo, ele fica assim, gente, ele fica grande, saltado para fora. Quando ele fica bem vascularizado, a gente consegue ver em bovinos, é que ele estava mantendo uma gestação. Aqui ele não parece estar muito vascularizado, até, tá? Tá mais ou menos da cor do ovário, tá? Então esse aqui é o ovário. Só que ele tá bem mais rosado do que esse aqui, que a gente consegue ver que não tem vascularização nenhuma, foi um ovário coletado, tá? Então a gente tem o corpo lúteo. Vamos falar primeiro de corpo lúteo. Isso aqui. Formação logo depois da ocitação, as células foliculares vão se reorganizar para dar origem a uma estrutura endócrina e secreta principalmente progesterona nas primeiras semanas de gestação, tá? Depois das primeiras semanas de gestação, ou se não aconteceu fertilização, esse corpo lúteo regride e se transforma no corpo albicans, que é isso aqui, ó. Só uma estruturinha assim, branquinha, tá? Já não é mais saltada para fora aqui que nem essa. É um tecido cicatricial do corpo lúteo, ou corpo lúteo regredido, tá? Tá, então só fazendo na verdade, uma introdução do que está por vir. Aqui a gente tem, então, o desenvolvimento da oogênese, tá? Que acontece no ovário, dentro dos folículos. E a gente vai ter essa oogênese acontecendo em períodos que são chamados período germinativo, período de crescimento e período de maturação. Assim como a espermatogênese, né? Vocês lembram? A gente só não vai ter o período final, que na espermatogênese a gente tem, que é a espermiogênese ou diferenciação, que a gente vai ter só a formação do espermatozoide no final, né? Naquele formato do espermatozoide. Aqui nesse caso, não precisa. O formato que ela inicia, que a célula inicia, é o mesmo formato que ela se mantém até o final, tá? Mas a gente está tendo aqui, está acontecendo aqui uma meiose, né? E na meiose, uma célula 2N dá origem a 4 células N. Ué, mas eu não falei que uma oogônia dava origem a um ócito, que aqui eles chamaram de óvulo, erroneamente? Ah, não, tá certo. Tá certo, porque aqui teve fertilização, porque a gente já teve a formação dos outros corpos lúteos, tá? Aqui já teve fertilização. Não tá mostrando aqui, mas a gente sabe. Então, essas estruturas aqui, a gente vai ter uma super especializada, que vai ser a gerada pela nossa oogênese, e as outras vão ser descartadas, que são chamados corpúsculos polares ou glóbulos polares, tá? Segura-se nas cadeiras para entender isso. Não, é fácil, não é tão difícil. Bom, então, vou mostrar para vocês aqui uma animação que eu fiz, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem o que acontece, tá? Venham comigo, por favor, me acompanhem. Você se lembra da célula germinativa, né? Que acontece somente até a 4ª semana do desenvolvimento embrionário. Beleza. Ela é uma célula com 46 cromossomos únicos, que é o conteúdo genômico comum das células no geral, tá? Sim, das células já diferenciadas, célula somática, tá? 46 cromossomos únicos, beleza. Essas células germinativas, elas vão se dividir por mitose, e elas vão dar origem a oogônias. E essas oogônias vão acabar tendo o mesmo conteúdo genômico que a célula germinativa. Por quê? Porque foi mitose que aconteceu, tá? Não foi meiose. Então, elas seguem 46 cromossomos únicos. Essas oogônias, elas vão seguir fazendo mitose, tá? Então, segue a mesma coisa. Até que elas vão começar a meiose. Quando elas começam a meiose, significa que, beleza, este é o número de oogônias suficiente. Então, elas se dividem, se dividem. Chegou no número suficiente, começa a meiose. Todo mundo começa a meiose. Começa a meiose e param em prófase 1, né? Vocês lembram? Então, a gente chama de ócito primário, esse ócito parado em prófase 1. Como ela começou a meiose, tá? Ela vai ter os seus 46 cromossomos duplicados.
Até aqui a gente tinha cromossomo único. Agora é duplicado, tá? Começou a meiose. Fica parada. Aí a menina nasce e fica parada no ósseo primário. A partir da puberdade é que vai ser retomada a meiose 1 para um grupo de ossos, tá? Um grupo de folículos são recrutados, sei lá, uns 15, e eles continuam então a meiose 1, beleza. Continuou a meiose 1 e esse ósseo ele vai evoluir até chegar em ósseo secundário. Esse ósseo secundário, ele tem 23 cromossomos duplicados, tá? Então aqui era, deixa eu riscar, 2N, 2N, diploide, 2N, ou diploide, 2N, N, aqui virou N. Mas esse N não está pronto para ser fertilizado. Ele está duplicado, tá? Então esse N não é um N pronto para ser fertilizado. Ele precisa seguir a meiose. Bom, esse ósseo secundário, então, ele tá parado em metáfase 2, tá? Não sei se eu escrevo isso. Aqui. Ele tá parado em metáfase 2. Beleza, aqui tá o N. Cadê o outro N? Se uma oogônia dá origem a um ósseo, cadê o outro N? Ah, tá ali, metáfase 2. Está aqui. Ele é chamado de primeiro corpúsculo polar. O que acontece? Aqui nós temos o ósseo com seu conteúdo genômico. Ele precisa chegar até N, até chegar ao conteúdo N com cromossomo simples. Então, a primeira coisa, ele faz uma divisão, tá? Normal da meiose. Ele vai ficar com seu conteúdo aqui de 23 cromossomos duplicados e os outros cromossomos vão ser extruídos numa celulinha bem pequenininha que serve só para sair fora. Serve só para descartar aqueles outros cromossomos extras que estão atrapalhando. Por quê? Porque o ósseo, ele, diferente do espermatozoide, ele é focado em qualidade. Então, ele quer que aquela célula ali tenha todos os suprimentos para receber o espermatozoide e se desenvolver depois o embrião, tá? Então, ela é a base do embrião. Então, aquele conteúdo cromossomal é muito importante. Aquele conteúdo citoplasmático, eu quis dizer. Aquele conteúdo citoplasmático é muito importante. Então, ela descarta só o mínimo para sair fora os cromossomos, tá? Então, isso é chamado de corpúsculo polar. É uma celulinha bem pequenininha que só serve para ser degradada depois. Ela vai ser descartada, tá? Daqui a pouco tem fotinho. Beleza, então a gente tem o primeiro corpúsculo polar com 23 cromossomos duplicados. Vai para lixo. Fica parado em metáfase 2, tá? Só vai continuar o ciclo celular quando a gente tiver a fertilização. Fertilização finaliza meiose 2. E aí, depois que fertiliza, ele se transforma em óvulo. E aí a gente tem a extrusão do segundo corpúsculo polar, que vai ter a outra metade dos cromossomos duplicados. Então, metade vai por corpúsculo, metade fica no ósseo, tá? Então, são 23 cromossomos únicos, o óvulo, né? Vai ser 23 cromossomos únicos e a gente já vai ter a presença dos 23 cromossomos únicos do espermatozoide, tá? Só vamos retomar uma coisa aqui, ó. As 4 células que são originadas da meiose. Cadê o meu mouse? Ué? Ah, tá aqui. 1, 2. Cadê a terceira? Seria essa aqui? Só que como são 23 cromossomos duplicados, pode acontecer deste coitado aqui se dividir ainda antes de ser degradado, tá? Geralmente ele é degradado, mas pode que um corpúsculo polar ainda se divida seguindo a meiose, porque daí a gente vai ter origem às 4 células, tá? Então, 1, 2, 3, 4 células originadas da meiose. Lixo, lixo, lixo. E aqui nós temos um superócito de qualidade, tá?
Só para retomar aqui, o que acontece na vida embrionária, no nascimento, na puberdade. Bom, então vamos agora falar mais especificamente das fases do gameta, tá? Então, começando com o ócito primário. As fêmeas de espécie de reprodução sexuada nascem com seus gametas nesse estágio. O ócito primário é um ócito parado na fase de diplóteno da prófase 1, da meiose 1. Também é chamado de estágio de vesícula germinativa, tá? Porque aquela... Olha só, esse aqui é o ócito primário, tá? Essa fotinha aqui a gente tem o ócito primário. Vejam que olha aqui essa camada toda que vem daqui até aqui, ó, é a zona pelúcida. Aqui, em verde, eu vou colocar o espaço epitelínico. E aqui a gente tem o ócito, tá? Tudo isso aqui é o ócito. E aqui a gente tem o núcleo. E ele tem essa vesícula ao entorno do núcleo. Então a gente chama de estágio de vesícula germinativa. A vesícula germinativa é esse núcleo definido imaturo. Imaturo porque está ainda diplóteno da prófase 1. Permanece nesse estágio até a puberdade, tá? Então as meninas nascem assim, fica assim até a puberdade, que é o momento do primeiro bloqueio meiótico. Então, o ócito imaturo não está apto a ser fertilizado, tá? Então, assim, não acontece fertilização. Como que é mantido o primeiro bloqueio meiótico, né? Como assim que ele vai se desenvolver até um estágio do ciclo celular e para? Bom, esse primeiro bloqueio meiótico, ele é mantido pelas células da granulosa. Eu não falei para vocês que elas são importantes? Então, essas células, elas produzem AMP cíclico, tá? Porque a própria célula ócito não consegue produzir. Então, as células da granulosa produzem e ficam enviando isso para os ócitos, tá? O AMP cíclico, ele vai ativar a proteína quinase A, e essa proteína quinase A vai ativar um fator promotor da maturação a ficar inativo. Olha só o que eu falei, né? Ela vai estimular, ela vai fazer com que o fator promotor da maturação fique inativo, tá? Então, quando tem AMP cíclico, mantém essa proteína, esse fator promotor da maturação inativo, tá? Esse complexo, na verdade. Então, olha aqui. Se a gente tem uma baixa de AMP cíclico, a gente vai ter uma baixa de proteína quinase A. Com isso, o fator promotor da maturação ativa a quebra da vesícula germinativa. Porque isso aqui, ó, GVBD, é Germinative Vesicle Breakdown. Então, quebrou a vesícula germinativa, seguiu no ciclo celular, tá? Então, isso daqui é o contrário do que eu acabei de dizer para vocês. Por quê? Porque aqui tá mostrando quando as junções GAP das células da granulosa são destruídas. Quando elas são destruídas, essas junções, o ócito é estimulado a continuar no ciclo celular. Se as células estão aqui, pertinho do ócito, se elas ficam aqui, elas estão dizendo pro ócito para ele ficar paradinho em meiose 2. Estão mandando empecíclico, estão mandando empecíclico, fica parado. A empecíclico faz a PKA, fica paradinha, fica, vamos dizer assim, impedindo o fator promotor da maturação de quebrar a vesícula germinativa, tá? A perda das junções GAP, iniciada pela onda de LH, tá? Então, o LH também faz isso, além disso. Ele faz com que as junções GAP se desfaçam, até para o ócito ficar mais livre para ele sair fora do folículo. Então, a perda das junções GAP interrompe o fornecimento de AMP cíclico. Então, parou de fornecer AMP cíclico, o ócito não consegue produzir AMP cíclico. Com isso, sem AMP cíclico, o fator promotor da maturação é ativado. E aí continua o ciclo, tá?
Então, aqui eu vou falar rapidamente de alguns reguladores da maturação do ósseo, tá? Só para vocês conhecerem. Então, o primeiro a gente já falou, que é o fator promotor da maturação, tá? Aonde a gente tem ele inativado enquanto o ósseo está no estágio de prófase 1, tá? Por que ele está parado em prófase 1? Por causa que as células do cúmulo, olha aqui, ó, essas da corona radiata mais especificamente, tá? Que são essas células do cúmulo que são mais próximas do ósseo. Então, assim, ó, pertinho, conectadíssimas com a zona pelúcida. Essas células, elas estão fornecendo AMP cíclico, que o ósseo sozinho não consegue produzir. Então, elas produzem e mandam pelas junções GAP, olha aqui as junções GAP, mandam para dentro do ósseo, tá? Então, eles têm AMP cíclico, AMP cíclico, AMP cíclico, o AMP cíclico vai atuar na proteína quinase A, que vai inativar o fator promotor da maturação, tá? Então, o fator promotor da maturação, ele é uma quinase envolvida na divisão celular e regulação do ciclo celular, e ele não está presente só no ósseo, ele está presente em todas as células eucarióticas. Ele é o principal regulador das modificações morfológicas durante a maturação do ósseo. Tem como função regulação da condensação dos cromossomos, bloqueio da atividade transcricional, estímulo do rompimento do envelope nuclear, tá? Aqui a gente está em português, ó, quebra da vesícula germinativa, tá? Então, vai quebrar a vesícula germinativa que se encontra somente no ósseo primário. E reorganização dos microtúbulos, tá? Resumindo aqui para vocês, ela tem uma baixa atividade nos ócitos em vesícula germinativa, porque, claro, aqui, quando está em vesícula germinativa, significa que está recebendo AMP cíclico. Ele só está em vesícula germinativa por causa que existe uma baixa atividade do fator promotor da maturação. Senão, ele não ia ficar parado em vesícula germinativa, ia quebrar. E tem uma alta atividade em ócitos M2, tá? Metáfase 2. Porque já teve essa quebra, então ele está liberado, não tem mais. As células do cúmulo, elas não estão mais tão ligadas assim ao ósseo, tá? E esse fator, então, ele é ativado pela queda na concentração do AMP cíclico, que eu já falei 1000 vezes, vocês já entenderam, causada pelo pico do LH, porque o LH faz com que as junções GAP se desfaçam. Se não tem junção GAP, olha aqui, eu vou botar em amarelo, se não tem junção GAP, não tem AMP cíclico. Se não tem AMP cíclico, o fator promotor da maturação está ativo, tá? E esse fator promotor da maturação, ele é inativado pela fertilização, permitindo a finalização da meiose pelo seu desbloqueio, tá? Proteína quinase ativada por mitógeno, também chamada de MAPK. São proteínas ativadas por sinais extracelulares. A ativação de MAPK em ossos bovinos acontece 8 horas depois do cultivo in vitro, um aumento gradual até 14 horas, mantendo-se estável até o final da maturação. Atua na fosforilação de fatores de transcrição e proteínas de esqueleto. Sua ativação acontece na quebra da vesícula germinativa, se mantém até o fim da maturação e mantém a estabilidade dos microtúbulos e do fuso meiótico, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês onde que ela se encontra mais ativa, tá? Em ócitos, depois que ele seguiu no ciclo celular até depois da metáfase 2, tá? Então, a gente já falou do ósseo primário, vamos agora falar do ósseo secundário, tá? Então, esse ósseo secundário, ele vai ser assim denominado depois que a gente teve a quebra da vesícula germinativa. A vesícula germinativa que só acontece no ósseo primário. Depois que ele retomou a meiose, ele já pode ser chamado de ósseo secundário, tá? Então, esse processo, onde ele vai retomar a meiose, é chamado de maturação oocitária, beleza? Essa maturação oocitária ela vai acontecer em vivo depois de a gente ter a onda pré-ovulatória do hormônio luteinizante, o LH, que faz com que as células do cúmulo bem juntinhas se expandam. E com isso, a gente vai ter a perda das junções GAP e com isso a gente não vai mais ter o fornecimento do AMP cíclico para o ósseo, tá?
In vitro, a gente consegue ver bem certinho esse processo de maturação, tá? Porque a gente faz a maturação in vitro dos ócitos, e aí quando a gente coleta no primeiro dia, as células estão bem juntinhas do ócito. Aí a gente coloca eles para maturar, o ócito continua do mesmo tamanho, só que essas células elas se expandiram, virou uma coisa gigantesca. Então a gente, no início, a gente se lembra delas pequenininha, quando a gente vai ver depois no outro dia, eu tô falando isso para bovinos, tá? Leva 24 horas para maturar. A gente vai olhar, essas células estão bem expandidas, tá? E são fáceis de se soltar. A gente pega o ócito, sacode assim e já a célula sai fora. Quando ele é o ócito primário, não, ela está bem juntinha. Bom, in vitro, esse processo ele acontece no momento da coleta do ócito folículo, tá? Então, isso a gente faz nos processos de reprodução assistida, e aqui eu vou falar mais especificamente em animais, tá? Não em humanos. Em humanos a gente tem um outro protocolo, que não vem ao caso agora no momento, mas se vocês tiverem curiosidade, a gente pode conversar sobre isso. Em animais, a gente pode fazer a coleta do ócito primário e fazer a maturação desse ócito em laboratório, tá? Então, quando a gente coleta ele do folículo, ele... nesse momento de coleta, ele já acaba se desprendendo um pouco das células foliculares, tá? Das células granulares. Então, com isso, a gente já tem um pouco da perda do fornecimento do AMP cíclico. Tá? Então ele já pode começar a maturar só pela própria coleta dele, sem necessariamente a gente colocar em algum meio específico de maturação, tá? Claro que depois a gente precisa fazer isso. E a maturação ocitária, a gente vai separar ela em duas, tá? A maturação ocitária é isso que acontece depois da retomada da meiose. A maturação nuclear e a maturação citoplasmática. Na maturação nuclear, a gente tem a reversão do primeiro bloqueio meiótico, tá? Que é mantido pelo AMP cíclico. Aí a gente vai ter que fazer essa reversão, tá? Então ela vai até o segundo bloqueio meiótico, que acontece na metáfase 2. Fica parada em metáfase 2 depois. A gente tem a condensação dos cromossomos e a quebra da vesícula germinativa e a extrusão do primeiro corpúsculo polar, tá? Então, a maturação nuclear, a gente chama de maturação nuclear por causa que, de fato, quando ele está em metáfase 2, ele já está apto a receber o ócito, mas não necessariamente ele terminou a meiose, tá? Então, aqui a gente diz que o ócito está maturado. E aí você se lembra da foto anterior? Que aqui nesse negócio tipo gravar eu não posso voltar, mas eu esqueci de mencionar para vocês. Se vocês puderem voltar o vídeo, vocês vão ver que o ócito... o ócito maturado, o ócito secundário, ele é um ócito redondo com uma celulinha redondinha bem pequenininha no espaço perivitelínico, que é o primeiro corpúsculo polar. Bom, vamos falar mais sobre maturação nuclear, tá? Olha só, a maturação nuclear se inicia com a quebra da vesícula germinativa, já falei isso, marcada pela segregação cromossomal e pela extrusão do corpúsculo polar, que é a célula pequenininha. O resultado central desse processo é a divisão reducional dos cromossomos, formando um gameta haploide. O que é o gameta haploide? É o gameta N, tá? O ócito primário irá retomar a meiose, seguindo na meiose 1 até a meiose 2. No entanto, ele progride até ficar parado em metáfase 2. Nessa etapa de metáfase 2 é que ele está apto a receber o espermatozoide, tá? Nesta etapa, ele pode ser chamado de ócito secundário, quando ele está parado em metáfase 2. Então, quando a gente vê no nosso laboratório o ócito com uma celulinha pequenininha do lado, beleza, está maturado, posso botar o espermatozoide ali. O ócito só vai completar a meiose 2 depois da fertilização. Vamos retomar aqui a meiose? Então, ele fica parado em prófase 1, tá? Mais especificamente em diplóteno. E ele vai avançar depois da perda do AMP cíclico, tá?
avança no estágio até chegar em metáfase 2. Chegou em metáfase 2, ficou parado esperando para receber o espermatozoide. Ué, mas aqui tem duas células. É que essa aqui é uma representação da meiose em geral, tá? Mas aqui a gente seria uma celulinha pequenininha e essa aqui seria uma célula grande, tá? Sobre a maturação nuclear ainda, uma pergunta. Porém, já que uma oogônia dará origem a somente um ócito, o que acontecerá com as outras 3 células que são formadas pela meiose? Já falei para vocês, mas vou falar novamente. Olha aqui, ó, é o corpúsculo polar. Esse aqui é o primeiro corpúsculo polar, ó. Ao final da meiose 1, a divisão da célula ocorre de forma assimétrica. Uma célula possuirá a maior parte do citoplasma, que é o ósseo secundário, enquanto a outra possuirá um conteúdo bastante reduzido de citoplasma, que é o primeiro corpúsculo polar. Então, os corpúsculos polares acontecem a extrusão deles. O primeiro ao final da meiose 1, tá? Onde a gente vai ter a origem de 2 células, a grande e a pequena. E o segundo e o terceiro ao final da meiose 2, que acontece depois da fertilização. Então, a gente pode olhar se teve extrusão de algum corpúsculo depois da fertilização, só para ter certeza se fertilizou, tá? A gente pode fazer, não é muito aconselhável, mas pode fazer, tá? Porque não é legal de ficar tirando o embrião de dentro da estufa quando a gente tá falando de produção in vitro de embriões, tá? Só por isso. Tá, e aí a gente vai ter o segundo, vai sair o segundo daqui, tá? Um bem pequenininho daqui, dessa célula grande, e o outro vai ser esse aqui dividido no meio. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4 células. Ai, não sei se eu sou didática. Bom, vamos retomar então essa parte do corpúsculo polar. A gente tem o ócito primário, que vai retomar a meiose, e a gente vai ter origem ao ócito secundário, onde a gente tem a extrusão do primeiro corpúsculo polar, tá? Que vai ser essa célula aqui, porque isso aqui, imaginem que tem uma zona pelúcida aqui, ó. E aí esse conteúdo de corpúsculo polar fica ali fora, entre o ócito e a zona pelúcida, e ele vai se degradando ali, tá? Então é comum às vezes a gente olhar até o corpúsculo polar meio fragmentado. E depois, esse ócito vai continuar aqui a meiose, depois de fertilizado. E a gente vai ter o óvulo e os 3 corpúsculos polares. Um saiu fora aqui desse ósseo secundário e o outro é o corpúsculo polar primário dividido. Às vezes ele já está tão degradado que ele nem consegue se dividir mais. Olha aqui, ó, um exemplo de um ócito fertilizado, que então agora já é um óvulo, com 3 corpúsculos polares. Isso aqui é lixo. Sobre a maturação citoplasmática, então, acontecem modificações do citoplasma ao mesmo tempo que estão acontecendo modificações no núcleo, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, um resumo. Mitocôndrias do ósseo são redistribuídas de forma a se localizarem próximas de regiões de alto consumo energético. Junto do complexo de Golgi, se redistribuem, ocupando posição central nas células. Isso tudo é importante para quê? Para começar a se transformar em embrião. Os ribossomos aumentam em até 3 vezes a síntese de proteína para estocagem. Não vou adiantar coisa de fertilização aqui, porque já temos... Olha, coisa demais, né, falando hoje. Então, não vou me conter. Os grânulos corticais sofrem exocitose e migram para o córtex para ficar na beirada do ócito, porque eles vão ter um papel importante que a gente vai falar na outra aula, que é bloqueio da polispermia. O que é polispermia? Mais de um espermatozoide entrar. Não pode, só pode entrar um, porque senão a gente fica com conteúdo errado genômico. Os microfilamentos e microtúbulos do citoesqueleto presentes no citoplasma são reorganizados e são eles que vão promover os movimentos das organelas, além de agir sobre a segregação cromossômica, que é muito importante, porque agora o embrião, o ósseo, quando ele vira embrião, ele tem que fazer mitose, tá?
O citoesqueleto garante a resposta celular ao estresse, a modulação gênica e a produção de proteínas em células transcricionalmente inativas. A maturação molecular envolve a transição, o processamento e o armazenamento dos RNAs mensageiros que codificam para proteínas importantes para a progressão da maturação, fertilização, formação dos pronúcleos e início do desenvolvimento embrionário. E a expansão das células do cúmulos, tá? Que fazem a modificação das junções GAP, isso aí acontece um pouquinho antes, tá? Beleza? Então, isso é a maturação citoplasmática. O citoplasma se preparando para se transformar em um embrião. Olha aqui, gente, eu quero mostrar para vocês a perda das junções GAP, tá? Então, a gente tem aqui o ósseo secundário, que tem essas junções GAP perdidas. As células da corona radiata, que estavam bem pertinhas aqui do ósseo, aqui na zona pelúcida, elas vão sair fora, mas elas não ficam completamente desgrudadas, elas ficam meio grudadinhas assim, mas é só tu dar uma forçadinha com uma pipeta, ela se desgruda. Então aqui a gente tem os ósseos primários, ó. Aqui o ósseo primário, com as células bem grudadinhas. Depois que elas ficam 24 horas no meio de maturação, que contém, dentre outros hormônios, o LH, elas se expandem. Olha que é a mesma célula, tá? Aqui a gente coleta, ela fica assim, ó. Deixa eu mostrar em roxo. A gente coleta, ela é assim. Deixa 24 horas, ela fica assim, ó, gigantesca, falei pra vocês. Por quê? Porque essa célula perde a junção GAP, ela fica expandida, tá? Não precisa mais fornecer as coisas pro ósseo. Só para vocês saberem aqui é um ósseo secundário. E a gente chama isso de cúmulos expandido, porque se expandiu. Aqui outra foto do ósseo em metáfase 2, tá? A gente tem a extrusão do primeiro corpúsculo polar e as células do cúmulo expandidas. Então, quando a gente chega no laboratório e elas estão assim, com um corpúsculo expandido, tá maturado, tá pronto para receber o espermatozoide, pode fertilizar. Vamos falar então agora final sobre crescimento ossitário. Ele se inicia com crescimento folicular, tá? Então o ósseo ele tem um leve aumento de tamanho, tá? Durante esse desenvolvimento da oogênese. Finalizado na formação do folículo antral, então cresce até chegar ao folículo antral. Aumenta o tamanho do ósseo em até 3 vezes, porque a gente tem um aumento e organização das organelas. Então, para a gente ter um exemplo aqui, ó, as mitocôndrias aumentam de 6.000 para 193.000. Por quê? Porque o embrião ele não vai ter nenhum tipo de transcrição gênica, produção de proteína muito pequena, até mais ou menos ele atingir umas 8 células, depende da espécie, tá? Mas na espécie humana de 8 a 16 células, se não me engano. Então, todo o conteúdo que ele vai utilizar para fazer as mitoses e tudo mais, só utilizando o que o ósseo já tinha fornecido, já tinha produzido e já tinha estocado, o citoplasma do ósseo tinha estocado durante a maturação ossitária, tá? Então, síntese de RNA e proteínas importantes na maturação, fecundação e desenvolvimento embrionário. Então, esses RNAs e essas proteínas, elas são produzidas e estocadas enquanto o ósseo está crescendo e está maturando. Depois, para de produzir, só vai voltar lá com 8 ou 16 células, tá? Que aí o embrião vai ter o seu genoma. Beleza, esse é o meu genoma, essas são as minhas proteínas, eu vou começar a produzir. Senão, é tudo da mãe. Só para contar para vocês, aqui tá só uma representação, aqui tem uma foto representando o momento da ovulação, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar, tá? Então, em humanos a gente tem a maioria dos oócitos, que são aproximadamente 7 milhões, perdida durante o desenvolvimento, durante a vida reprodutiva, tá?
Então, mais ou menos 7 milhões são perdidas e sofrem atresia ao longo da vida da mulher, desde o período fetal até a maturidade sexual. 99% dos folículos não vão atingir a maturação, tá? Porque, como eu falei para vocês, são recrutados os folículos, mas somente um folículo é escolhido como dominante. E somente 400 a 500 óvulos, mais ou menos, é que vão ovular, desde a puberdade até a menopausa, tá? Então, são mais ou menos 400 a 500 chances de engravidar durante esse período, tá? Bom, e por fim, eu só quero contar para vocês que depois que o óvulo é fertilizado, então ele é ativado. Tem que alguém dizer para ele, olha aqui, ó, tu não é mais o óvulo, tu não tem que ficar parado aí, agora a gente é embrião, divide, tá? Então, essa ativação, ela é induzida pela fecundação, tá? Ou pela fertilização do espermatozoide. E ele vai, então, passar de metáfase 2 para telófase 2, faz a extrusão do segundo corpúsculo polar e começam as divisões embrionárias. Então, aqui a gente tem uma figura do zigoto, onde a gente tem a formação dos dois pronúcleos, tá? Provavelmente o maiorzinho aqui é masculino, o menorzinho é o feminino, e eles vão se juntar e se transformar num novo conteúdo genético de um novo indivíduo, tá? Caso não aconteça a fertilização, esse óvulo ele vai se degenerar e vai ser liberado junto com o conteúdo da menstruação, como eu falei para vocês, tá? Que é o conteúdo interno da camada interna do endométrio, tá? Dentro do útero. E nessa figura aqui a gente consegue ver que o óvulo está fertilizado, além da formação dos pronúcleos ali, a gente consegue ver a extrusão do segundo corpúsculo polar. Então tinha um corpúsculo polar e a gente vê um segundo corpúsculo polar aqui demonstrando que houve a fertilização, ok? E este conteúdo somente será ministrado na próxima aula, que é a aula de fertilização, tá? Mas aí temos muito assunto ainda para falar. Tá, gente? Obrigada pela paciência de todos vocês. Esse conteúdo eu sei que às vezes a gente tem que parar e raciocinar, prestar atenção para conseguir entender, tá? Mas para quem pretende trabalhar ou com reprodução assistida, ou com transgênese, enfim, dá pra usar para várias coisas dentro da biotecnologia esse conteúdo, tá? Então é importante de vocês saberem. Então, hoje era isso. Agradeço a paciência e a colaboração de todos vocês e muito obrigada pela atenção. Até mais.